e vamos trabalhar um pouquinho nessa manhã, pensar um pouco sobre a nossa própria vida. Querido, nós estamos começando um novo semestre, estamos no mês de julho, primeiro mês do segundo semestre. Muitos aqui estão em férias, né? Indo, vindo, descansando, tirando o seu mês aí com as crianças em casa. As mães estão muito felizes, né? As mães estão numa alegria que não se cabe, né? Com aquela saudade da criança que estava na escola, né? Agora a criança está em casa. E você está lá, não sabe mais o que fazer, né? Pipoca já não serve, televisão já não aguenta mais, mas o Senhor é contigo, não desanima não que... Mas realmente é isso, nós estamos começando um segundo semestre. E assim como lá no começo do ano, você sempre faz um balanço do seu ano, promessas do começo do ano, né? Esse ano tudo será diferente, esse ano eu começo diferente. Já vai lá, aquela inscrição na academia, já faz aquele, esse ano eu vou tomar jeito, e tudo começa lá em janeiro e o ano começa. Aí você chega agora no meio do ano, você dá aquela parada para fazer um balanço de como é que foi o primeiro semestre. Nem vou falar negócio da academia, deixa isso para lá. Mas você pode chegar a algumas conclusões, né, no meio do semestre ou no meio do ano, no seu balanço, na sua avaliação pessoal, no seu entendimento pessoal, na sua busca de compreensão pessoal, na verdade. E da mesma forma, nós vamos entender que muito daquilo que nós projetamos como plano lá no começo do ano, pode não ter se cumprido, outras coisas que talvez você sequer projetou, talvez já aconteceram na sua vida. Mas o fato é que nessa virada, ou nesse tempo, nesse intervalo, nós sempre devemos e podemos fazer um balanço da nossa caminhada até aqui, nesse ano, né? Então hoje eu gostaria de pensar sobre essa avaliação pessoal de cada um, que cada um de nós deve sim fazer e fazer constantemente. Né? A palavra de Deus é tão clara quanto a isso, que todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, a palavra de Deus nos orienta a nos examinar a nós mesmos, a nos autoexaminar. Né? Essa é a orientação da palavra, a importância de autoexaminar a nós mesmos. Mas eu gostaria de pensar nessa manhã e fazer essa reflexão com base em um aspecto, o aspecto do comportamento. Como nós nos comportamos? Como cada um de nós que somos crentes, servos de Deus, discípulos de Jesus, estamos vivendo nesse mundo? Porque o mundo é complexo, o mundo é complicado. As ofertas do mundo, as opções do mundo, os convites do mundo, as portas do mundo são muitas e são complicadas para que a gente possa saber como entrar por elas e como viver. Qual o padrão nós adotamos para viver? Como é que nós tomamos as nossas decisões e fazemos as nossas escolhas? Nós vamos pensar sobre isso a partir de uma ordem do apóstolo Paulo, como disse lá no início, quando ele então vai aplicar aquilo que ele vem pregando, como eu falei na sua carta aos Romanos, sobre o Evangelho. E como ele começa então falando disso para nós. Vamos pensar a partir desta ordem que está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2, um verso que você conhece, pelo menos a segunda parte dele muito bem, né? Mas existe uma primeira parte nesse mesmo verso. E você vai abrir Romanos 12, 2 na sua Bíblia aí. Você vai, como a irmã, grifar o texto aí com o grifa-texto, que a irmã veio preparada, então você vem com o grifa-texto, você pinta a sua Bíblia, faz uma bolinha, risca na Bíblia. Pastor, é pecado? Pecado é não ter Bíblia, viu, querido? Você riscar na Bíblia não tem problema nenhum, não. Você pode riscar, escrever, caneta Bic, caneta qualquer que seja. Então você pega aí, Romanos 12, 2. Mas para que a gente possa ler numa versão padrão, né? Você vai ler comigo essa que está aqui, mas deixa a sua aberta aí. E você vai ler comigo, né? Bem bonito, naquela voz eloquente desta igreja, o verso que está aqui atrás. Eu vou ficar até meio de lado, está lá do lado também, mas nós vamos ler juntos, Romanos 12, 2, na versão que se encontra projetada aqui. Podemos, queridos? Vamos lá? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Gostei tanto que nós vamos ler de novo.
Gostei. Vamos novamente? Vamos lá? Leia com bastante atenção cada palavra dessa que você está lendo. Vamos lá? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Que texto maravilhoso, queridos. Com base nesse texto que nós acabamos de ler, o tema do meu sermão hoje não é uma afirmação. O tema do meu sermão hoje é uma pergunta. E uma pergunta que você não vai responder agora. Uma pergunta que você deve responder ao final deste sermão. Como cristãos, quem somos? Somos transformados ou conformados? Esse é o tema do meu sermão. Transformados ou conformados? Não responda não. Porque os meus dizem, transformado, pastor. O outro, não, conformado. Calma. Vamos pensar, a partir desse texto, quem nós somos. Quem nós somos. Paulo, como disse na carta dele aos Romanos, e a carta dos Romanos é um tratado. Paulo tem um objetivo com a carta dele, escrita à igreja de Roma. O objetivo da carta de Paulo era conseguir financiamento, recurso financeiro para uma viagem missionária. Ele precisava explicar o porquê, porque ele precisava viajar, o porquê ele precisava pregar o Evangelho. E o que era o Evangelho? E o porquê o Evangelho era necessário. Então, ele escreve essa carta com esse objetivo. E nos 11 primeiros capítulos, então, ele fala da teologia, ele fala da doutrina, ele fala da salvação, da doutrina da justificação, ele fala de muitas coisas até o capítulo 11. E no versículo 12, então, ele começa a aplicar essa doutrina e este evangelho à vida daqueles que são expostos a esse evangelho. Existe algo que é construído a partir do momento, então, que o Evangelho nos desperta e nos confronta para que sejamos salvos. Porque ele também diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Todo aquele que é exposto ao Evangelho está sujeito a ter um encontro real e pessoal com Jesus. Ele é poder para converter. Mas existe algo, como diz, que é construído a partir desse momento, desse encontro. E o que é esse algo? É uma mudança gradativa, constante, crescente, que ocorre na medida e na velocidade do esforço individual de cada um, querido. Nós não podemos entender que quando nós somos alcançados pelo Evangelho, a nossa vida, a nossa característica, o fato de nós buscarmos ser e ter que ser parecidos com Jesus, acontece imediatamente no ato da conversão. Não é isso que acontece. O que acontece é um esforço pessoal, como o texto que lemos diz, para que nós possamos ser mudados e transformados numa caminhada. É a capacidade de experimentar a plenitude da vontade de Deus para nós. Essa capacidade, experimentar a plenitude da vontade de Deus para nós. Você sabe que existe muita gente convertida, e existe muita gente convertida mesmo, verdadeiramente salva, mas que ainda não vive a plenitude da vontade de Deus para a sua vida. Muita gente. Gente que, como eu e você, teve os seus padrões forjados e formados, conformados, ou seja, dentro de uma forma, no mundo, tudo aquilo que viveu, até ter um encontro real e pessoal com Jesus. Eu espero que ninguém aqui me responda assim, pastor, eu já nasci crente. Porque se você achar que já nasceu crente, você está perdido definitivamente. Ninguém nasce crente. Você pode, no máximo, ter nascido num lar de crente. Na minha casa, todo mundo era crente. Meu pai era crente, minha mãe era crente, meu avô era crente, o cachorro era crente. Você não. Você nasceu numa casa de crente. Mas ninguém nasce crente. Você, em algum momento da vida, teve um encontro real e pessoal com Jesus e foi convertido.
Mas até então, você viveu e vive ainda no mundo. E os padrões do mundo em que você vivia são responsáveis por aquilo e muitas vezes daquilo que você foi, ou é, e vai ser. Ou tem um ditado que diz que nenhum fruto cai muito longe da sua árvore. Não adianta você achar que você não tem nada do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, do meio em que você nasceu. Eu tinha um amigo meu, que tem um outro amigo meu que está aqui, conhece, que ele foi feirante. Manja feirante? Alguém sabe o que é feirante? Eu fiquei preocupado. E ele dizia uma frase muito colossal. Ele falou assim: eu saí da feira, mas a feira não saiu de mim. O cara continuava um feirante. Ele mudou, virou empresário, mas era aquele cara... Onde ele chegava era um negócio complicado. Falava, menos, mas calma. Ele falava assim, não, eu sou assim mesmo. Eu saí da feira, mas a feira não saiu de mim. Você entendeu? Nós somos frutos do meio, daquilo que nos moldou, que nos conformou, que nos construiu. E a gente vai olhar para esse texto aqui, pensando sobre isso. Por isso vamos pensar a partir da ordem e da advertência do apóstolo Paulo sobre quem cada um de nós é. Como cada um de nós está trabalhando, como cada um de nós está vivendo, como cada um de nós está nos comportando como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa, como servo de Deus, ali fora. Porque não importa como nós somos aqui dentro, porque aqui dentro todo mundo é bonito. Eu falo que você é bonito, é verdade, você é bonito. A gente tem que sair daqui e continuar sendo e fazendo algo diferente do padrão que o mundo estabelece. Se nós queremos realmente experimentar, como diz o texto, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, antes nós precisamos passar e experimentar algo. Como diz o texto, antes é necessário experimentar a transformação, a renovação da nossa mente, querido. Paulo tinha autoridade nesse assunto, porque a vida que ele viveu, a sua obra, o seu legado no cristianismo jamais se superou. E Paulo era o cara que entendeu o que era a renovação da mente, era um perseguidor de crentes que virou o crente referencial para crente. Ele entendeu o que era mudar a mente para mudar um comportamento que muda efetivamente uma forma de viver, a maneira de viver. Porque a nossa mente é isso, ela é um HD, manja de HD? HD é um negócio lá, que tem dentro do computador, não é? Isso aí que é HD? HD é aquilo, um negócio onde tudo fica gravado lá. E a nossa mente é isso, ela registra, ela grava, ela conduz o processo. Essas informações são responsáveis pelo nosso comportamento. Acabei de dar um exemplo aqui, do cara que saiu da feira, mas a feira não saiu dele. Quer dizer, tudo que ele faz, ele ainda pauta por aquele momento, por aquilo que ele viveu. Quando nós somos convertidos a Cristo, tudo muda, tudo muda. O nosso comportamento muda, a nossa linguagem muda, os nossos hábitos mudam, mas nem tudo muda instantaneamente, porque tem gente que acha isso. O cabra recebe Jesus, o cabra toma converte de verdade. Aí a pessoa fala, meu Deus, mas não mudou isso, não mudou aquilo, calma, é um processo essa mudança, querido. Tem gente que tem medo de receber Jesus para a salvação, porque falaram para ele assim, ó, vou te explicar. Para você se converter, para começar, ninguém se converte, todo mundo é convertido, você precisa mudar de vida. Primeiro você precisa largar tudo, pecado, vício, cigarro, bebida, tudo. Você larga tudo. No dia que você tiver totalmente, sem problema nenhum, aí você está apto para receber Jesus no coração. Isso não é verdade. Até porque, mesmo quando você recebe Jesus no coração, você ainda carrega uma mala de coisa na sua estrada que você vai deixando à medida que você caminha nessa estrada. E aí é que está a questão de se conformar ao mundo. É o tempo que eu e você levamos para abandonar essas malas na estrada quando caminhamos, porque tem gente que não anda na estrada, para no momento da conversão. Você sabe que na conversão 3 coisas acontecem. Claro que você sabe.
Não vou perguntar, mas eu vou falar. Você sabe que a conversão ela é composta de 2 atos e um processo. Quem estudou comigo aqui numa classe que eu dei muito tempo, sabe de cor isso aí. 2 atos. A conversão começa pela regeneração, é um ato. Você recebe Jesus após ser exposto ao Evangelho e naquele momento você é regenerado, você nasce de novo naquele momento. Seu novo nascimento vem num ato imediato a partir do momento que você recebe Jesus, se reconhecendo pecador, carente da salvação que Ele dá. Regeneração. Ao mesmo tempo que você é regenerado, acontece um outro ato chamado justificação. Porque regeneração sem justificação tem um problema. A sua salvação é instável, insegura. Ele te regenera, ele te nasce de novo e te justifica. O que é justificação? É pegar todo o saldo de justiça que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário e depositar numa conta a seu favor. Porque é a justificação que tem poder de pagar pelos meus e os seus pecados até o dia em que nós daqui partirmos para estar com Cristo. Justificação é isso, você foi justificado, isso é um ato declaratório, legal, de Deus, imediato. No ato da conversão você é regenerado e justificado. Isso é um ato imediato. Piscou o olho, fez. Perdeu a chance de dizer amém. Mas, existe um outro componente, que é um processo, chamado santificação. Santificação não é um ato, santificação é um processo. Ela começa no dia da sua regeneração e justificação, e ela caminha, é uma estrada em que você entra nesse dia, chamado santificação. Agora, a velocidade cuja qual você vai percorrer essa estrada, depende de você, não depende de mim. Porque tem gente crente que nem empurrando anda nessa estrada. Tem gente que voa nessa estrada, e tem gente que anda como uma tartaruga nessa estrada. Andar na estrada da santificação é um processo pessoal, é um esforço pessoal. Por isso que quando Romanos 12:2 diz claramente que nós devemos trabalhar na renovação da mente para que sejamos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é claro para nós que existe um processo que depende de nós e não somente de Deus. A renovação da mente está ligada a esse processo chamado santificação. Ela não ocorre, como disse, de maneira instantânea, ela é um processo. Agora, assim como a santificação é um processo desenvolvido numa parceria, porque você não está nele sozinho, é entre você e Deus, a renovação da mente vai exigir um trabalho conjunto para que também ela possa acontecer. Agora, qual é a vantagem, pastor, então, de renovar a mente? Então, está renovando mente, renovar a mente, mas qual é a vantagem? Porque eu sei que você gosta da vantagem. Então, vamos à vantagem. Porque senão fala, não quero saber disso aí. A gente gosta de uma oferta. Você vai lá assim, opa, vantagens. Quais são as vantagens da renovação da mente? Estão claras no texto, mas nós vamos pensar nelas. Ela será capaz de nos fazer enxergar as circunstâncias pela ótica de Deus. Essa já é uma grande vantagem. A renovação da mente é que nos faz enxergar as coisas pela ótica de Deus. Uma outra coisa, ela nos dará firmeza para que a gente possa aguardar enquanto os planos de Deus se cumprem na nossa vida. Só gente de mente renovada tem convicção suficiente para aguardar a vontade de Deus e o plano de Deus se cumprir. Gente que não tem mente renovada não aguenta. Gente que não tem mente renovada tem a mente de um fast food do mundo. Pedi hoje, quero hoje. Se não der hoje, amanhã não vem mais. Porque eu quero hoje. E por fim, ela nos conduzirá ao melhor lugar. A renovação da mente é que nos leva ao melhor lugar, que é conhecer e viver o melhor em todas as áreas da nossa vida, louvado seja Deus. É a renovação da nossa mente que vai nos colocar no melhor lugar, o centro da vontade de Deus. É com gente de mente renovada que vive o melhor em qualquer área da vida, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for, você vai viver o melhor para a sua vida a partir do momento que a sua mente for renovada. Então essas são as vantagens. Agora, se o mundo, ou seja, o sistema que nós conhecemos, controla a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nós somos conformados. Mas, se Deus controla tudo isso, então nós somos transformados. Mas a gente vai pensar nisso.
a partir de algo que você precisa acalmar o seu coração. Porque Deus, Ele tem paciência com a gente durante esse processo de renovação. Graças a Deus, louvado seja Deus. Deus tem paciência conosco durante esse processo. Mas Ele quer que nós nos comprometamos com esse processo. Sabe por quê? Porque transformação é um processo realizado a 4 mãos. Transformação é um processo realizado a 4 mãos. Você não vai ter poder de transformar sua mente sozinho, mas Deus está com você e te ajudando na transformação da sua mente. E às vezes essas 4 mãos aqui, vão além de 4. Queridos, muitas pessoas, assim como eu, não sou diferente de você, carregamos tantos traumas na vida, e precisamos tanto de ressignificar esses traumas na vida, e você precisa de Deus para trabalhar no seu sentimento, você precisa de pessoas para te ajudar nesse processo. Tem gente que passa a vida sofrendo de algo e não fala a respeito do sofrimento, não procura ajuda humana, ajuda médica, ajuda psiquiátrica, médica, ajuda terapêutica, para que esse processo de transformação possa acontecer. Porque nós não temos resposta para tudo sozinhos. Então Deus trabalha, e Deus trabalha num processo de entregar para você meios para você lidar com as suas dores. Tem gente que fala, pastor, mas eu sou crente, como é que eu vou tomar remédio psiquiátrico? Eu falo, você precisa tomar 4 vezes mais agora. O cara faz para mim, eu já mandei tomar, não, eu já fico com um vidro na gaveta. Pastor, eu sou crente, tomo remédio psiquiátrico, já põe na boca dele. Que já está mais louco que qualquer outro. Desde quando que ele é crente, ele não pode ir no psiquiatra? Estou doido, pastor. Tá. O cara que fala que não está, tá. Eu não estou louco, tá. Está mostrando que tá. Eu não tomo remédio. Doido 2 vezes. Eu tenho Deus por mim, não vou no médico. 3 vezes doido. Doido. Por quê? Porque Deus dá recursos, queridos. Quem é que fez o médico? Quem é que deu a capacidade de um ser humano entender o que é a mente do outro? Deus, querido. Deus. Então, transformação é um processo realizado a 4 mãos. Deus coloca diante de você capacidade para que a sua mente seja transformada e renovada, e louvado seja Deus por isso. Mas eu e você precisamos acordar para isso, e permitir que esse processo aconteça. E eu quero usar uma história, bem conhecida de todos, para nos ajudar a entender isso de forma muito prática. Muito prática. E eu creio que é um bom exemplo de um lugar onde existiam mentes conformadas, e que também mostra gente de mente transformada. Um exemplo que vai nos lembrar de forma muito clara e acho que didática essa questão de mente transformada e conformada. E eu gostaria de pensar com você sobre o povo de Deus escravo no Egito. Você conhece muito bem a história, ela está lá no livro do Êxodo. Depois de 450 anos de escravidão pesada no Egito, Deus levanta um homem, um libertador. Quem era? Igreja boa de Bíblia. Quem era? Moisés. Ninguém falou Isaías, ninguém falou Eliseu, graças a Deus. Moisés se apresenta lá diante do faraó, e todo mundo conhece a luta, e esse povo, então, depois de todas aquilo, milagres e milagres, é arrancado do Egito, tirado do Egito, para então viver um novo tempo na sua história, uma nova vida, um novo momento, uma fase de libertação. E eles caminham guiados por Deus, e rapidamente eles estão lá no deserto de Parã, às margens de Canaã. E Deus dá uma ordem para que um grupo de 12 homens fossem enviados para que pudessem espiar a terra que estava diante deles. E você talvez conheça essa história desta jornada, deste grupo que vai então espiar a terra. E aquele grupo composto de 12 homens vai e passa alguns dias infiltrados na terra, olhando a terra, avaliando a terra, pensando na terra, olhando sobre a terra, fazendo planos ali. E na volta resolvem pegar grandes frutos que encontraram lá, cachos de uva transportados por 2 homens numa vara. Já pensou, meu irmão, que cacho de uva era esse? Um homem aqui, outro lá, e um cacho de uva pendurado no meio. Provas de que a terra era boa. E o povo então volta, depois de 40 dias, para entregar o relatório a Moisés e ao povo. E o relatório era um relatório da seguinte maneira:
a terra é boa. Está aqui a prova de que a terra é boa. Olha o tamanho do fruto. A terra é boa. Mas a verdade é, boa sim, possível não. Não é tão simples assim. Números 13, 32, nos diz a entrega do relatório. Diz assim, olha, espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Queridos, isso comprova o poder que a nossa mente tem sobre nós. Eles vão lá, e realmente existia gente grande lá. Realmente existiam dificuldades a serem vencidas lá. E não tem como, querido, você viver num lugar que você espera encontrar, aonde seja um lugar que você não tenha nenhuma dificuldade, é uma Disneylândia evangélica. Pastor, fala uma pregação aí de que nossa vida vai ser uma bênção, a bombar segunda-feira, o dinheiro cai na minha cabeça, a enfermidade não existe, e a vida vai ser sucesso. Eu posso fazer. O problema é que eu vou mentir. Porque isso não é viver. A vida não é um parque de diversões. E mesmo os parques de diversões de Orlando, você vai lá, a luta já começa na fila. É. Você já imaginou um lugar que você vai no parque, tem um relógio no começo, para dizer assim, 3 horas. O cara já entra na luta sabendo que 3 horas ele vai ficar lá. Mas não reclama, porque no fim, ele vai no brinquedo. O que acontece é que o tempo de espera para um crente termina, porque no fim desse tempo, Deus vai agir em nome de Jesus. É um tempo, queridos, é um tempo. Agora, nós somos aquilo que pensamos ser. O que eles achavam que eram? Gafanhotos. Eles achavam de nós gafanhotos, e nós concordamos com eles, nós também nos víamos como gafanhotos. Aqui entra em cena a mente de um povo, que ainda não havia se deixado transformar. A mente de um povo que estava presa no Egito, no tempo antigo, na velha vida, no velho momento, no velho homem. A mente estava presa lá. E aquele povo já tinha visto tanto milagre, meus queridos. Tinha ou não tinha? Aquele povo já tinha visto um mar inteiro se abrir. Aquele povo tinha visto o exército faraó morrer afogado lá. Aquele povo viram as 10 pragas que Deus mandou. Aquele povo, milagre, meu irmão. Se fosse hoje, o povo ia estar feliz. Ô, pastor, mas que churrada de milagre. Coisa boa é milagre. Milagre é bom mesmo. Quem não gosta de milagre? Eu gosto de ver milagre. Você não gosta de milagre? O problema é um só. Milagres não são suficientes para transformar a nossa mente. Milagres nos deixam satisfeitos, nos deixam muitas vezes felizes, deve deixar. Resolve alguma coisa na nossa vida e resolve, mas o milagre por si só não tem poder para transformar a mente. Muitos que viram milagres sendo realizados pelo próprio Jesus não creram nele. Jesus realizava milagre aqui, ó. Você viu? Vi. O paralítico andou, o cego enxergou. O coxo foi, o outro ressuscitou. E aí? Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Muitos não mudam por isso. Nós temos que entender algo aqui. Nós somos mais do que milagres. Para que a mente se transforme e se renove. Conhecer o Deus que realiza milagres. É esse Deus que muda a nossa mente. É esse Deus que tem poder de transformar a nossa mente. Mas entre aqueles 12 homens desse relatório que eu disse, você sabe que existiam 2 que pensavam de forma diferente. Quem eram eles? Moisés foi melhor na primeira vez, mas também foi bem. Quem que é? É isso aí. Quem foi? Mais uma vez. O irmão já deu uma dica aí. Josué e Caleb. Caleb ou Josué, a ordem não é. Josué e Caleb. Josué e Caleb olham para aquilo diferente, né? Números 14 diz o pronunciamento de Josué. Diz o seguinte: dentre os que haviam observado a terra, Josué e Caleb
rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Aleluia. Louvado seja. Essa é a forma de ver desses homens. Homens de mente transformada, sabe por quê? Porque a mente transformada vê além das evidências. É isso. Mente transformada, queridos, vê além das evidências. Nós, muitas vezes, e talvez você era como eu, antes de conhecer a Jesus, nos desesperamos por tudo que vemos. Conhece gente assim? Ou não? Qualquer negócio é o fim do mundo. Tudo é o fim do mundo. Não pode ver um negócio que parece que vai dar errado. Vai dar errado. Eu estou sentindo que vai dar errado. Sai de mim, urubu. Eu estou sentindo que vai dar errado. Gente que não consegue ver além das evidências. É claro que a terra não era fácil, é claro que os gigantes davam medo, é claro que as dificuldades eram muitas, mas ele fala, se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor estiver conosco, Ele vai nos dar a possuir esse lugar, porque isso é uma promessa de Deus para nós, então nós não temos que temer. Agora, o que acontece é que gente de mente antiga vive num padrão antigo, uma mente preparada viu uma terra excelente, onde gente viu uma terra difícil. Uma mente preparada entendeu que Deus faria o que prometeu fazer. Uma mente preparada os faz enxergar algo que você e eu precisamos enxergar. Eles não estavam sozinhos para aquela conquista. Você não está sozinho para absolutamente nada nessa vida. Deus é contigo, você precisa crer nisso. E viver dessa forma. Nós não somos sozinhos. Agora, quais são os perigos, então, de uma mente que não se renova? A sequência desse texto mostra os perigos de uma mente que não se renova. O resultado dessa fala de Josué e o motivo dessa fala, efetivamente, é porque o ditado, a voz do povo, sendo a voz de Deus, prevalece. Porque eles falam, bom, e agora? E agora? Essa é a posição de Josué, essa é a posição de Caleb. E vocês? A maioria falou, a maioria entendeu o seguinte, esses dois estão doidos, dá não. Vamos não, que vai dar ruim. Sabe o que isso nos mostra? Que aquele povo com a mente do mundo vai ouvir, sabe que voz? A voz do mundo. A mente do mundo ouve a voz do mundo. Você precisa entender isso. A mente do mundo ouve a voz do mundo, queridos. Não tem como ser diferente disso. A mente do mundo ouve conselho de amigo, que não é crente. A mente do mundo ouve conselho de parente. Sabe aquele parente? Conhece? Que quer o seu bem mesmo. Sabe? Aquele parente. Que aparece de vez em quando. Aquele que você fala assim, eu acho que nós mudamos de telinha aí. Aqui, ó. A mente do mundo ouve a voz do mundo. Queridos, o que acontece? Você tem uma dificuldade, aí aparece quem? O amigo. Aí você vai ouvir a voz de quem? Do amigo. O amigo não é crente, mas você não está nem aí. É seu amigo. Aí você vai lá e abre o coração para ele. O conselho dele, rapaz, vai te levar, sabe para onde? Para o centro da vontade do capeta. Leva para lá. Pastor, eu estou com um problema. Amigo, estou com um problema com a minha esposa. Dê logo uma bica nela. Resolva logo esse problema. Dê uma bica nela. Resolva logo. E dá uns 4 exemplos que deram certo. Rapaz, coisa boa dar uma bica. Aí o cara fala, rapaz, isso é o que eu estava precisando ouvir. Coisa boa esse negócio. Aí o cara fala, rapaz, apareceu um esquema para ganhar um dinheiro aí. E eu estou pensando se eu pego. O cara fala, pega, rapaz. Você não vai pegar, rapaz? Lá todo mundo pega, rapaz. É Deus falando isso aí. Estou sentindo que não é não. Isso vai dar ruim na sua vida. Voz de gente que não conhece a Deus. Mas existe uma outra voz
que muitas vezes fala dentro de nós. É a voz do velho homem, é a voz do mundo dentro de nós. Aonde você olha lá para o seu passado e vê coisas que você fazia e que até davam bons resultados naquele tempo. Porque, meu amigo, para falar que o pecado é ruim, é mentiroso. Já é alguém com problema. Ó, pastor, o pecado é ruim. É ruim o resultado do pecado. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Ou não? Claro. O diabo ele só dá coisa boa num primeiro momento, parece bom. Senão ninguém quer. Vai te oferecer um troço ruim? Não, de jeito nenhum. Mas o problema é que a conta chega. E quando a gente entende que existe um processo aqui, existe uma voz lá dentro de você, lá dentro, que fica assim, ó. Faz, seu besta. Besta, faz logo. Faz, rapaz. Lembra lá no passado, como era, dá certo, vai que dá certo. Aí você fica. Quem será que é essa voz dentro de mim? Não é Deus. Porque se vai contra a vontade de Deus, é isso. A mente do mundo ouve a voz do mundo, querido. E essa mente está em todos os lugares. Essa voz está em todos os lugares. O que eles pensam então? Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito, porque o negócio é o Egito. Só que Deus não permite mais. Gente que foi salvo, eu queria te dizer um negócio para você. Se você foi salvo, você está salvo, louvado seja Deus. Tem gente que quer dessalvar. Estou salvo, mas eu queria te dessalvar. Não quero mais ser salvo. Quero voltar para a vida velha. Você não consegue mais. Já pensou? Eu gosto disso aí. Vem, te salva, recebeu lá o Espírito de Deus. Aí você fazia um pecadinho, gostava, você sentia até gostoso, dava até uma cosquinha, né, quando fazia o pecado. Gostoso. Aí você vai fazer a mesma coisa, aí dá um choque, né? Você tenta. Eu tinha um amigo meu aí que converteu, e ele aprontava umas coisas aí. Gostava de uns aprontamentos aí. E ele falou, eu converti, mas esse negócio eu não vou largar não. Ou não, porque é bom. Aí ele se esforçava para fazer. Era um esforço para fazer. Aí ele fazia. E aí, foi bom? Foi ruim. Mas vou tentar de novo, vai melhorar. Rapaz, o cara se esforçava para fazer o negócio errado, mas cada vez que ele fazia, ele se sentia pior do que antes. Até que ele chegou assim em conclusão, sabe o negócio? Não vou fazer mais não. Não dou conta de fazer. Porque você não serve mais para o pecado. Você foi salvo para viver vida de santidade. E tudo que você faz contra a vontade de Deus não serve mais para a sua vida. Nem que você se esforce. Porque a salvação é uma única vez e eternamente salvo. Não adianta querer voltar para o Egito não, querido. Não vai, o Egito não serve mais para você. A comida de lá era boa e quando você estava lá. Agora não serve mais não. Não serve mais. E o que esse povo faz é isso. Pensa voltar para o Egito. Mas não voltam. O pior é que não voltam. Eles são lançados em um deserto. E vão passar 40 anos nesse deserto. E a geração que não creu morrerá todinha nesse deserto. Entenda uma coisa comigo aqui. 40 anos se passa. E nós sabemos que durante 40 anos Deus os sustentou aonde? No deserto. Deus não sustenta aquele povo no deserto. Diz que as sandálias não acabaram, as roupas não se rasgaram. 40 anos eles foram sustentados aonde? Diga no deserto. Mas o deserto era o lugar de Deus para a vida deles? Era o centro da vontade de Deus para a vida deles? Era o deserto? Mas Deus os sustentou aonde? No deserto. Sabe o que isso mostra? Que o Egito não serve mais para você. Você não vai voltar mais para o Egito. Mas você pode viver uma vida de crente todinha nessa terra, sabe aonde? No deserto. Longe do centro da vontade de Deus para você. É uma vida no deserto. Não é no Egito. Mas também não é no centro da vontade de Deus. É no deserto. Vivendo no deserto. Mas Deus está sustentando você. Deus está sustentando você. Deus está dando vida para você. Deus dá o pão para você. Deus dá comida para você. Deus dá saúde para você. Mas você está no deserto. Muita gente salva, que foi livre do Egito, passa a vida no deserto, sem conhecer e sem entrar no centro da vontade de Deus. Gente que vive à margem de tudo. Gente que vive o deserto em tudo. É gente que vive, sabe o quê? O mais ou menos. No trabalho, é mais ou menos. Na família, mais ou menos. O casamento,
mais ou menos. Relação com pessoas, mais ou menos. Vida com os filhos, mais ou menos. Sabe o que é isso? Isso é o deserto. Viver vida mais ou menos. Toda aquela geração de mente escrava ao Egito morre naquele deserto. Mas uma nova geração nasce no deserto, mas nasce e novamente tem uma oportunidade. Novamente é conduzida agora às portas de Canaã. Aquela geração nova que nasce está de novo diante de uma nova oportunidade. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que Deus é Deus de novas oportunidades. Ele te dá uma nova oportunidade. Agora, o que capacita então essa renovação, a renovação da mente? Números 27 vai mostrar para nós algo que o Senhor vai dizer a Moisés. Eu gosto disso. Números 27, 18 diz assim, Números 27, 18. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Queridos, Josué era esse homem, um homem em quem habitava o Espírito, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio, porque ele tinha relacionamento com Deus. A renovação da nossa mente só será possível se nós submetermos a nossa vida a uma coisa. Preste atenção nisso. A direção do Espírito Santo de Deus. É difícil, mas é verdade. A minha e a sua mente só será moldada ao padrão de Cristo se o Espírito Santo encher a nossa vida e guiar a nossa vida. Queridos, Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim, Romanos 8, 15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Entenda, um pai espera algo dos filhos, que esses filhos se relacionem intimamente com ele. Então, se você quer ter uma mente transformada e renovada, faça isso. Submeta-se à direção do Espírito Santo. Não tem outra forma. Submeta-se à direção do Espírito Santo. A mente de Josué estava submissa a esse Espírito, obediente a esse Espírito, preparada por esse Espírito. Então, isso leva Josué até o momento onde a sua mente transformada é decisiva. E qual é o momento? O momento em que Moisés é morto. Moisés morre e Josué agora é responsável por levar o povo a entrar naquela terra. E o texto vai dizer, agora é com você. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Jordão. Porque você sabe que existia um rio, assim como existia o mar. Agora existia o Jordão para se atravessar, para que eles pudessem cruzar o Jordão e começar então a tomar posse daquela terra. Passar mais uma vez uma barreira, romper mais uma vez uma dificuldade, atravessar mais uma vez um lugar difícil. E Josué agora lidera o povo para a entrada em Canaã, e eles chegam então ao lugar em que Deus havia preparado e prometido. Canaã, queridos, Canaã. Canaã não é só um lugar, Canaã é uma representação. Canaã é uma representação. Canaã é a representação do centro da vontade de Deus para a nossa vida. Canaã era o lugar onde Deus havia preparado e prometido. Eu ministrei um curso muito tempo chamado Homem ao Máximo. E Homem ao Máximo tem como objetivo falar sobre hombridade. E Homem ao Máximo trabalha sobre isso. Canaã, o lugar da promessa. O lugar do centro da vontade de Deus. Canaã não é um lugar, Canaã é uma representação do centro da vontade de Deus. Somente alguém que se permite transformar chega a esse lugar, ao centro da vontade de Deus. Eu gostaria, por favor, que você pudesse pensar comigo em algo aqui, verdadeiramente nessa manhã, para que a gente possa encerrar. Queridos, nós começamos lendo um texto que nos desafia a algo, a uma compreensão de que eu e você não podemos viver nos padrões e nos moldes deste mundo. Não se amoldem a este mundo ou a este tempo, mas transformem-se, cada um de nós,
pela renovação da nossa mente, para que possamos então experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto termina em Números, quando o Jordão se abre, aquele povo passa e mais uma vez Deus dá ao povo agora a oportunidade de viver e de buscar o centro da vontade de Deus. Mas para cruzar esse Jordão, uma mente velha precisava morrer e uma nova mente precisava nascer. Uma geração de mente presa à escravidão do Egito precisava morrer para que uma nova pudesse nascer e tomar posse daquele lugar. O meu desejo, a minha oração, é que ninguém de nós aqui se conforme em viver uma vida de gente salva, como aquele povo que foi salvo do Egito, mas que passou a sua vida inteira num deserto. O deserto do mais ou menos. O deserto de um pé lá, outro aqui. O deserto do não pode ser melhor. Pode ser melhor. Vai ser melhor. Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Mas eu e você precisamos responder essa pergunta que eu fiz logo no início. Transformados ou conformados? Quem nós somos? Como estamos vivendo? Estamos vivendo na busca da santificação. Estamos avançando nessa estrada da santificação, dia a dia, semana a semana, culto após culto, segunda-feira após segunda-feira. Estamos buscando a cada dia conhecer mais a palavra, ser mais parecidos com Jesus. Quem nós somos? Que influência causamos? Quais influências estão sobre nós? Como decidimos? Como caminhamos nesse mundo? Agora, se você quer experimentar e comprovar qual é essa vontade, para que você nunca mais repita esse versículo, e agora a partir de hoje, toda vez que você falar, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque a gente usa muito esse verso a partir daí. O que é a vontade de Deus? Ela é boa, agradável e perfeita. É, mas esse verso é a parte B do verso, que diz que para que a gente possa encontrar e viver essa vontade, antes, a renovação da mente precisa existir, para que você viva, comprove, experimente essa vontade. 2 Coríntios 3,16 é o meu último verso e nós vamos orar. Diz assim, 2 Coríntios 3,16: Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, olha isso, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Nós temos a oportunidade de viver uma vida extraordinária. O seu casamento pode, precisa e vai ser extraordinário. A sua vida com relação dos seus filhos pode ser e será extraordinária. A sua relação entre os amigos será extraordinária. A sua relação como membro de igreja será extraordinária. Sabe por quê? Porque você pode ter a sua mente renovada. Você pode viver o centro da vontade de Deus para a sua vida. Mas para isso você precisa passar esse Jordão, cruzar esse rio, deixar para trás de verdade tudo aquilo que prende você, tudo aquilo que molda você num padrão antigo que não serve mais para a sua vida. O Senhor tem novidade para você, o Senhor tem alegria para você. Não importa o que você fez, tem um louvor que diz isso, não importa, o que importa não é o seu passado. O que importa é que Jesus se importa com você. E Ele pode te dar novidade e alegria de vida nessa manhã. Eu quero que você fique de pé. A renovação da mente é um processo.
comprometa-se você, usando de todas as ferramentas que você tiver à sua disposição. Deus é contigo. O médico, o terapeuta, o amigo crente, o pastor, a igreja, tudo isso vem de Deus, está à sua disposição. Entenda que milagres são extraordinários e eu e como você queremos ver milagres. Se assim for, diga glória a Deus. Mas milagres não são suficientes para gerar a renovação necessária na mente de cada um de nós. Mas alguém dirigido pelo Espírito Santo chegará a esse lugar, ao melhor lugar, ao centro da vontade de Deus. Louvado seja Deus. E chegar a esse lugar é um trabalho, é dedicação, é esforço, é busca, mas vale a pena, porque quando você está nesse lugar, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você vive, será motivo de alegria, de paz, de esperança para a sua vida. Feche os teus olhos. Será que entre nós, nessa manhã, existe alguém que nunca teve uma experiência pessoal e real com Cristo Jesus? Porque só quem passa por esse encontro real e pessoal tem o Espírito. E só quem tem o Espírito pode ser guiado por Ele. E só quem tem o Espírito pode alcançar o centro desta vontade. Talvez você esteja aqui entre nós e nunca tomou a decisão de receber esse Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, e dessa maneira receber o Espírito de Deus sobre a sua vida, para que você possa ter a sua mente renovada a partir desse Espírito que tudo pode. Se você aqui está e nunca fez isso, quero orar de onde estou por você. Só peço que você levante sua mão onde você está. Jesus está nesse lugar. E o Jesus que salvou continua salvando. Se você assim entende, dê um sinal para que eu possa orar por você. Se você nunca passou por uma experiência de salvação, a sua única experiência de salvação, que só Jesus Cristo pode fazer. Louvado seja Deus. Levante a sua mão onde você está. Quero orar por você de onde estou aqui. Não vou chamá-lo aqui, só quero orar. Eu vi uma pessoa que levantou, outra pessoa. Amém. E vou orar para que cada um de nós agora possa ter a alegria de uma mente renovada. Que todo padrão do mundo que ainda domina, governa, que ainda se estabelece sobre a nossa vida, a nossa casa, o nosso comportamento, fique para trás. Que verdadeiramente o Evangelho que um dia nos alcançou, nos leve a viver uma mente nova, renovada, transformada. E que essa nova mente renovada e transformada nos faça experimentar o melhor de tudo que nós temos. O melhor da família, o melhor no trabalho, o melhor nas relações, o melhor na igreja. Porque só essa mente nos fará ver as coisas sob a perspectiva de Deus. Oremos. Pai eterno, Deus amado, nós estamos diante do Senhor na Tua santa presença e queremos agradecer o Senhor, Pai, porque a Tua palavra ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é viva. E nós sabemos que viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é algo que é gratuito. A salvação é pela fé, graça mediante fé, não é por obras, mas santificação é uma estrada. A mudança e a renovação da mente é um trabalho conjunto, realizado entre nós e o Senhor. O Senhor é quem nos capacita a renovar a nossa mente. E o que eu te peço nesta manhã é que o Senhor esteja, a partir de hoje, renovando mentes e levantando cada um de nós a um compromisso de trabalhar nessa estrada, de trabalhar nesta renovação, de pedir que a mente do Egito, a mente de escravidão, a mente do mundo que nós tínhamos, as experiências de dor que nós passamos, não molde a nossa vida futura, mas que tudo isso fique lá no passado e que nós possamos viver uma vida nova e plena,
Que nós possamos olhar para frente com a mente de Jesus Cristo e entender que se Deus é por nós, nada é contra nós, e entender que se o Espírito de Deus habita em nós, nós temos capacidade, Senhor, para viver de forma diferente. Que nenhum de nós se conforme a passar uma vida de gente salva no deserto, mas que todos nós busquemos estar na Canaã, no lugar da promessa do Senhor para nós. Pai, que os casamentos sejam transformados, que nenhum de nós possa viver num padrão que vivemos nas nossas famílias, muitas vezes, os nossos pais, as nossas mães, as nossas famílias desestruturadas e que muitas vezes ditam como somos, que isso caia por terra hoje em nome de Jesus. Que não sejamos pais como tivemos pais, mas possamos ser pais melhores. Que não sejamos mães como tivemos mães que muitas vezes foram boas, mas não devem moldar o padrão de quem somos. Mas Cristo, Jesus, a palavra do Senhor é que deve moldar o nosso padrão e o nosso caráter. Que sejamos verdadeiramente transformados a partir do nosso entendimento e da nossa mente. Que a mente de Cristo seja a nossa mente. Que o olhar de Jesus seja o nosso olhar. E que a nossa vida seja uma vida vivida, não no deserto, mas no centro da tua santa vontade. Essa é a oração que eu faço. E a faço no nome de Jesus. E você diz, amém. Que Deus te abençoe, que você viva esse lugar, que você entenda esse lugar, e que o centro da vontade de Deus seja aquilo que você possa viver na sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, que Deus possa conceder a você aquilo que você tem buscado.